trouxe aqui para falar com a gente o Rafael Norberto, que é um especialista em comunicação, um mentor ativacional, está no Acre. Ele está nessa profissão há mais de 10 anos e aqui no Acre já atendeu a mais de 60 empresas. Então é um prazer, para mim é muito gratificante ele ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Rafael, bem-vindo. Obrigado, Eliane. Não tenho dúvida que vai ser um bate-papo incrível, que apresentação maravilhosa. Parabéns por esse projeto. Continua. Esse projeto é um projeto que vai enriquecer muito a nossa cidade, a nossa região. É muito bom estar aqui na Rádio TV Adebrais. Não tenho dúvida que vai ser um bate-papo incrível e vamos transbordar. E a gente precisa realmente levantar uma nova geração, levantar uma geração de jovens, homens e mulheres preciosos que vão guiar uma nação nos próximos anos. E a gente tem que deixar um legado aqui na nossa cidade. É isso. Rafael, você é de Natal pro Acre. Como é que aconteceu isso? Fala um pouquinho de você, da sua história de vida, né? E de como você está aqui com a gente agora. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, Potiguar, comedor de camarão, né? Porque Potiguar na língua indígena quer dizer comedor de camarão. Por isso quem mora no Rio Grande do Norte é Potiguar, comedor de camarão. Potiguar. Exato. Eu vim para cá em 2017, através de um convite do amigo Alexandre Martins, que é meu amigaço, mora aqui hoje, que eu mando um abraço. Ele veio para cá em 2014 e lá nós já desenvolvíamos projetos desde 98, na época da escola. Então nós nos conhecemos na 7ª série e lá nós desenvolvemos vários projetos dentro da sala de informática da escola. Então continuamos essa amizade, já são 26 anos, ele veio para cá em 2014 e em 2017 me convidou para liderar a PWS Comunicação, do nosso saudoso Rodrigo Pires, né, que ele me trouxe para liderar a agência. Esse meu amigo, ele já trabalhava como direção de arte na PWS, me trouxe para cá e hoje eu tenho a oportunidade de atender inúmeras empresas através desse grande projeto que foi liderar a PWS. Muita gente pergunta, por que você deixou o paraíso, né, de Natal, Rio Grande do Norte, para vir para o Acre? Eu disse, cara, Deus sabe o que é que ele faz, né? Ele nos coloca em lugares que ele acredita que vai nos forjar, vai nos preparar. E Rio Branco, Acre é uma cidade que eu adoro, é um estado que eu amo Acre. E tem muitas oportunidades aqui. É um celeiro, né? celeiro. Ainda que precisa, né? Precisa dessa mão de obra, precisa dessas ideias. Exato. Né? O Rafael desenvolve um programa, né? De mentoria com empresas e com pessoas também, né, Rafael? Exato. Fala um pouquinho disso. Exato. É um programa de mentoria focado em liderança e influência. Conectado também com marketing e vendas. São 4 pilares que eu trabalho dentro da mentoria. Comunicação, liderança, marketing e vendas. Se você não tiver uma boa comunicação e eficaz, que uma comunicação eficiente é diferente de uma comunicação eficaz. Eu peço para você afastar esse copo, a caneca do programa para a direita, você afasta, mas se você afastar ela, organizar o porta-caneca, se tiver algum suor na mobília, você vai enxugar, você vai direcionar, você vai fazer além. Então essa é uma comunicação eficaz. Isso vem desde o teu posicionamento no cargo, na função, no lugar que você esteja, até o teu cargo de liderança. Então eu integro isso dentro da mentoria, que eu trabalho com líderes, gestores e empresários. Porque o que é o maior desafio hoje, que nós conversávamos aqui antes do programa, é a integração dessa nova geração. E se você não tem uma comunicação integrada, por exemplo, será que essa nova geração realmente ela não tem um valor? Será que realmente ela não quer trabalhar? Ou eu preciso também, como experiente, trazer essa responsabilidade para mim e entender o meu fundamento, são as coisas que eu já estudei, o que não funcionam mais, que eu preciso me adaptar. Então é um bate-papo muito maravilhoso que eu trago para dentro das empresas. Tem alguns profissionais também que me procuram para trabalhar essa mentoria pessoal, né? Posicionamento, visão, direcionamento, mas tudo é baseado na comunicação. Perfil comportamental, força de caráter, personalidade. Então isso se trata de muitas nuances, né? E também das possibilidades que existem hoje. Qual é, Rafael, a maior dificuldade que os líderes têm hoje de comunicação com seus liderados? Onde é que você identifica o maior gap aí, a maior dificuldade deles? Perfeito. O maior gap é a adaptação com a nova geração. Por exemplo, eu sou uma nova geração de uma geração que veio anterior à minha. E se eu não me adapto a essa geração que está chegando, eu vou sempre jogar a responsabilidade. Então o líder também ele precisa entender o seguinte: não é porque ele é dono de uma empresa, não é porque ele tem um cargo de liderança, de chefia dentro de uma instituição, que ele não precisa se atualizar. Então esse é o maior desafio, é o líder jogar a responsabilidade e querer que o liderado ou a liderada olhe para a Eliane, olhe para o Rafael
e aprenda só observando. Não vai aprender. Ele tem que aprender fazendo. E quando eu tenho um processo dentro das empresas, que é o maior desafio que grande parte das empresas não tem, eu tenho dificuldade. Por quê? Se eu sou o líder, não sei para onde a empresa está indo, o que é que a empresa precisa fazer, como eu vou multiplicar isso para outra pessoa? Aí o jovem chega, pergunta o que é que precisa ser feito, aí o líder fala, não, peraí, eu vou ver. Como assim ver? Ou pensa que a pessoa tem a obrigação de saber. Se ele está aqui para trabalhar, ele já tem que saber o que vai fazer. Você foi contratado para isso, e não é bem assim. Então, quando você tem um processo, você deixa, por exemplo, falávamos sobre filho aqui. A experiência que você tem com seus filhos, você sabe, em algum momento, vai deixando eles fazerem. Sim. Se eles errarem, você já passou por aquilo. Agora você sabe do processo. As empresas não são diferentes. Se tem um processo, você deixa fazer e libera. Outro detalhe, desapegar de uma centralização. Isso é muito importante. Em que sentido? Se eu acredito que só eu sei fazer com perfeição, Helene, eu não vou conseguir delegar e deixar alguém fazer. Aí eu vou sempre ter aquela sensação, eu trabalhei hoje, eu tenho com a sensação que não fiz nada. E isso é uma dificuldade nossa. Eu, da minha geração, fui gerente de lojas muito tempo e hoje eu vejo, meu Deus, como eu conseguia fazer tanta coisa. Exato. Era muito centralizado, né? Exato. E você tem esse hábito, esse mau hábito de centralizar tudo, não delega, as pessoas que estão ao seu redor é só para fazer funções operacionais mesmo, que ajudar ali, mas aí você fica com as questões mais estratégicas e acaba tendo um fardo, né? Sim, então é a famosa gestão bombeiro, né? Sim. É sempre ali dentro de um gigantesco incêndio que o líder não consegue multiplicar talento, ele coloca a culpa no coleguinha, às vezes que está do lado, que não aprende. Caramba, você já está aí há 20 anos nessa função. A pessoa chegou, o teu colaborador chegou, tem 6 meses. Então isso leva um tempo. Então o maior desafio é processos que tem que ter, cultura organizacional principalmente. Grande parte das empresas não tem uma cultura. O que é cultura? É cultivar, né? Você vai na etimologia da palavra. Você tem que fazer um cultivo da terra para você entender quais sementes você vai colocar. E grande parte dos líderes começa a tapar buraco nas funções. Aí é que acontecem as rupturas, né? Quando você chega numa empresa, você faz essa proposta, é inovadora, né? Porque eu acho que a maioria não pensa que precisa tudo isso, Exato. Não pensa tudo isso. Como é que você sai dessa empresa? Quando você deixa isso deve ser muito legal, muito motivador também, né, Rafael? Muito gratificante. Como são várias empresas, né? No Acre já são mais de 60 empresas, alguns clientes em São Paulo, Rio, e eu não consigo identificar todo mundo, né? Então eu vou nos restaurantes aqui, eu encontro alguém que já participou do treinamento, falou que mudou de vida, alguém que decidiu sair do trabalho, né? Porque eu não sou um mentor motivacional, sou um mentor ativacional, porque eu ativo as pessoas, porque eu não sou motivacional porque tem dia que eu nem me aguento. Mas ativar para que a pessoa desperte que existe uma oportunidade ali que ela melhora. Então eu encontro alguns colaboradores que decidiram sair de algumas empresas porque perceberam, através da palestra ou da mentoria ou do workshop que eles participaram comigo, eles entenderam que eles têm um potencial ainda maior e que às vezes eles estão atrapalhando também. A gente precisa entender que, por mais que a gente se apegue à função, ao cargo, mas dependendo do nosso comportamento, a gente pode até atrapalhar a empresa. E às vezes você está desnecessário ali, né? Exato. Nós falamos aqui de mentoria motivacional e ativacional. Explica um pouquinho aqui para o telespectador, né? Maravilha. Dessa diferença que eu achei interessante abordar. Porque, por exemplo, motivo, cada pessoa tem o seu. A Eliane tem um motivo, o Rafael Roberto tem outro, o Daniel, que é o nosso diretor que está aqui, ele tem outro motivo. Se eu for tentar com preciosismo motivar uma plateia de 100, de 1000 pessoas, as mentorias que são os líderes, motivar, eu não vou estar respeitando em que momento aquela pessoa está. Eu não sei que momento ela está. É que nem livro. Rafael, me indica o livro. Eu disse, não sei qual momento você está. Qual momento você está? Agora, ativar não. Por exemplo, essa nossa conversa com certeza vai ativar muita gente aqui na sua audiência. Porque alguma frase, alguma palavra, alguma experiência compartilhada vai falar, caramba, é isso. Agora, se eu ficar aqui, acredita no seu potencial, você vai dar certo. E tem alguém ali que está passando por um momento terrível na vida, ela nem vai acreditar. Isso aí é mais um guru, é mais um coach, que está tudo hoje muito conectado, todo mundo vê tudo, né? E interpreta tudo, julga tudo, e não entende os vieses, que são vários vieses da comunicação, o ruído, o viés da afirmação, né? O ruído da afirmação. Então, agora ativar não, é uma experiência que dá para você
se desenvolver através do processo, se você se conectar com pessoas que vão te dar oportunidade, você despertar comportamento, aí você vai trazendo os passos e não a palavra motivação universal, e não existe, né? Então cada um tem seu motivo. Por exemplo, a empresa, o estúdio, ele tem um objetivo de ser um dos maiores, só que a LN pode ter um outro motivo. Você vai conseguir ajudar aqui a empresa, você vai conseguir ajudar a rádio e a TV, mas imagina em breve você tá lá no Burj Khalifa apresentando um programa de lá. Você deixou um legado aqui, sim, que era o motivo de crescer, de desenvolver, mas você seguiu o seu motivo através de uma ativação que você desenvolveu durante o processo. Então, motivação é algo que é intrínseco, é que nem propósito. Você precisa buscar e muda, tá? Muda. Hoje eu estou aqui conversando com você, amanhã, Eliane, aquele papo que nós batemos semana passada nem funciona mais, já mudou tudo. E eu sempre digo, se a gente não mudar, nós não somos a mesma pessoa de 3 anos atrás, de 10 anos atrás. Se a gente fosse a mesma pessoa, alguma coisa está errada, porque nós mudamos, você muda, eu mudo, e as pessoas que estão à nossa volta acabam mudando e acompanhando, né? Exato. Quando você fala sobre essa jornada pessoal, a gente... das críticas hoje é que o mundo está muito individual. Mas a nossa jornada é individual. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho disso. Isso é muito interessante. Nós nascemos só e vamos morrer só. Na caminhada casamos, tem filhos, família, mas a tua vida é só. Em que sentido? Tudo que você pode decidir na sua vida é você com você mesmo. É na escolha de um cônjuge, é na escolha de um trabalho, é na decisão de sair de uma empresa. Tudo é solo. Só que a vida é social. Nós somos seres humanos que nós precisamos do toque. Porque os índices de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, é porque as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, isoladas. E a quantidade de informações, de prazer que ela tem hoje no celular, com as redes sociais, as tecnologias, não suprem essa necessidade, né? Então nós somos seres solo, mas não individuais. A individualidade aí vem das personalidades, dos ambientes, dos contextos. Você pega ali a pirâmide de Robert Dilts. Ambiente, comportamento, capacidades, crenças, identidade e legado. Se você está num ambiente que é individualista, se você teve uma criação individualista, você vai replicar aquilo. Uhum. Então isso está muito ligado ao teu histórico, né? A árvore genealógica ali, a questão das heranças hereditárias, isso também é muito... Agora é um papo bem profundo. Mas se você está num ambiente que você teve força paterna, força materna, teve um bom direcionamento, uma boa educação, você não vai ser individual, você vai sempre servir. Agora, se você teve uma falta na infância, se você teve uma falta na família, você vai gerar uma falta em alguém, ou vai querer gerar uma falta para se sentir aceito. Aí você é um individualista, fica sozinho ali ou sozinha, fica ali no teu mundo, que o Friedrich Nietzsche, dos maiores filósofos que eu mais gosto, né, que eu fiquei quase louco estudando esse cara, não tinha nem base para estudar o Nietzsche, ele vai falar que o isolamento extremo causa desespero. Então, por isso que nós precisamos sempre entender que, se você quer construir algo grande, por mais que seja do teu perfil, que você se considere que é tímido ou tímida, e eu posso revelar para você aqui com toda certeza que isso é ciência. Timidez está mais direcionado a ego do que a própria característica que você se orgulha. Exato, timidez e vaidade. Porque o maior medo das pessoas não é de falar em público, é de errar. Sim. Então, se eu tenho muito medo, mas eu julgo muito. Você já atendeu mais de 60 empresas só no Acre, com mais de 3.500 mentorias, né? 3.500 líderes. Né? Líderes já passaram. Total de líderes. Né? O que diferencia um líder de sucesso hoje? O que é? Quer dizer, sucesso tem várias variáveis, sim, né? Mas o que para você falei, esse cara é o cara? Excelente pergunta. O que diferencia um líder é a possibilidade que ele tem, na verdade, o potencial, o poder que ele tem de multiplicar talentos. Porque um líder, ele tem que gerar novos líderes. Você vê uma liderança de sucesso é quando você olha para os frutos dele, das pessoas que ele ou ela já formou. E as pessoas vão falar assim, caramba, eu tive um líder que me deu todas essas características.
Agora eu vou com a minha essência compartilhar a mesma coisa. Então a liderança para mim é uma liderança eficiente e eficaz, que gera resultados. É o líder que ele consegue multiplicar. Quando ele multiplica, que você vê os frutos, porque o líder é assim, Eliane, o líder, se ele sentar, a equipe deita. Se ele deitar, a equipe morre. Ele ou ela. Então o líder que ele consegue deixar uma equipe não motivada, mas comprometida. Eu entendi que nem todo mundo vai estar motivado, como nós conversamos no bloco anterior. Sim. Comprometida, que o desafio que vier, a mudança que vier, tô com você. As pessoas seguem ele, né? As pessoas têm que ter o desejo de seguir. O líder bom é aquele que as pessoas vão por acreditar, por sonhar junto, né? Isso. E excelente observação sua, que o líder também tem que ter, o líder ou a líder tem que ter uma visão. O líder que ele vive de vista, ele está ansioso, ele está intoxicando a equipe. Ele se torna um líder tóxico, porque ele só resolvendo problema em cima de problema, mas ele não tem uma visão para falar assim, isso que nós estamos fazendo aqui hoje vai nos dar um retorno daqui a um ano, daqui a 2 anos. Esse é o objetivo. Então o líder tem visão. Quem vive de vista vive ansioso, né? Quem vive de visão sabe onde quer chegar, sabe que vai levar uma equipe, sabe que vai crescer com as pessoas, não sozinho. Não tem como crescer sozinho. Então o líder para mim, um líder de essência, um líder de referência para mim é o líder que ele consegue multiplicar talento. Muito bacana. Nossos jovens hoje, Rafael, a gente já falou disso, né? Da nossa juventude. Você acredita nessa nova geração? Você é otimista? Sim, sou muito otimista. Porque imagina, nós somos uma nova geração, né? Sim. Da geração anterior. Nós somos considerados rebeldes, né? Então, tiveram vários movimentos, 1922, tiveram Direta e Já. Então, tiveram vários movimentos que foram jovens insatisfeitos, querendo melhorias, querendo crescer, querendo se desenvolver, protagonismo. Eu acredito muito na nova geração, porque não é possível que essa nova geração não tenha um valor para a nossa geração. Sim. Eu costumo ver, não só com otimismo, mas sem preciosismo. Eu não posso falar para você que, Eliane, realmente ninguém quer trabalhar, realmente essa nova geração é nem trabalha, nem estuda, não quer, é geração mimimi. Se eu não me disponho a trazer as ferramentas, tá um desafio no mercado? Tá. Mas por quê? Aumentaram as possibilidades desse pessoal trabalhar em outros lugares, com mais liberdade geográfica. Ninguém imaginava antes trabalhar home office. Sim. Era assim, nem pensar. E veio a pandemia, quem não estava preparado para isso acontecer teve que se adaptar. Muito aplicativos, né? Você Exato. mesmo organiza teu horário, Exato. você, né? A prestação de serviço ficou muito mais fácil. Exato. Esse mundo hoje está muito mais, tá diferente, Sim, né? muito diferente. Essa que é a palavra, tá diferente. E a palavra para você continuar crescendo é adaptação. Antigamente nós falávamos nos bastidores que quem era demitido colocava uma pastinha debaixo do braço com 40, 60 currículos e ia distribuir para depender, alguém ligar pelo menos para falar que não deu certo, que os RHs não ligavam naquela época. Se não fosse contratado ficava por isso. Mas hoje eu vou ser Uber, eu vou trabalhar no iFood, eu trabalho de casa, eu faço um curso de marketing digital ou dropshipping, vou vender pela internet, Vendas. Vou ganhar bem mais do que o salário mínimo, porque isso também é a nossa lei. Às vezes não dá para o empresário também dar logo a possibilidade maior para o jovem, que agora eu mando essa mensagem para o jovem, não dá para você crescer e ganhar logo um salário grande dentro da empresa que você trabalha em 2, 3 meses sem gerar resultado. Você tem que mostrar o teu protagonismo na prática. Não é o que você acha, que você é jovem, domina as tecnologias, mas você tem que gerar resultado através da tecnologia. O resultado resolve tudo. De diploma, de experiência não resolve, gera resultado. Eu acredito muito na nova geração, inclusive dentro do projeto da mentoria, eu incentivo os empresários a colocarem os jovens para fazer, não só observar, para que eles façam, porque nós já sabemos o processo. Se ele ou ela errar, e eu digo isso porque eu fazia isso na época que eu liderei a agência. Os meus liderados não queriam ir, eles podem ir. Se você errar, pode colocar para minha culpa. Eu assumi a responsabilidade. Porque depois que você se torna líder, você é guarda-chuva, você é responsável. Liderança é uma responsabilidade. E liderança você conquista. É uma conquista, não é porque você merece, é uma conquista, tem que conquistar a liderança. E a partir daí, multiplicar talento. E esse talento que para você continuar crescendo é essa juventude. Porque imagina, daqui a 10 anos,
onde seus filhos estarão trabalhando, onde as crianças que nasceram hoje estarão daqui a 17, 15 anos. O jovem hoje, ele é muito altruísta, né? Eu acho que o jovem hoje é muito responsável, embora, né, a gente tenha divergências, claro, Exato. mas, né, é muito responsável, muito altruísta. Eu vejo meus filhos, eu pego como exemplo os sobrinhos, né, com a mente muito aberta e muito rápido. Gente, eu fico preocupada. Aí Eu me preocupo muito, meu Deus, será que eu vou acompanhar? Gente, tá difícil, ó. Acompanha. Como é que você pode acompanhar? São vários perfis de líder hoje. Você tem que se tornar um líder arquiteto de negócio. O líder arquiteto, tem o líder comunicador, tem o líder algorítmico, e você também tem que se desenvolver essas características que estão surgindo. Por que é um líder arquiteto de negócio? Para você desenvolver qualquer estrutura, você precisa escolher como você vai construir. Aí eu olho esse jovem, teus filhos, teus sobrinhos, que são imensamente conectados, nativos digitais, inúmeras habilidades, mais do que nós tivemos na nossa geração de possibilidades. Tem muito mais acesso, Exato. né? Eu vou me conectar com esse jovem, eu vou começar a entender, caramba, tem muita coisa que eu usei hoje que não funciona mais com essa geração. Elimina. O líder tem que analisar o fundamento dele também, o que não funciona mais. Aí eu vou começar a entender, peraí, dentro desse meu projeto, esse meu sobrinho, esse meu filho, esse jovem tem um baita talento para agregar aqui. Aí eu integro. Aí é onde é que quem é que eu vou atrair mais com essa integração? Outros jovens que nós estávamos falando há um tempinho atrás, que era a geração neném, agora ele está querendo entender como é que esses jovens estão construindo tanta coisa boa. Porque tem uma base do líder mais experiente, mas com a essência deles. Sim. Aí você começa a atrair. Mas se eu colocar só oportunidade de emprego, pré-requisitos, habilidade no office, habilidade de se comunicar bem, isso é padrão que há 60 anos era assim, Eliane. Hoje é diferente. Sim. A Honda, que é do Marcelo, mandou um abraço aos meus clientes lá, né? Tem um projeto com eles. Eles estão anunciando a vaga. Anunciando a vaga. E hoje é o Daniel Cruz que faz a propaganda. Então mudou a forma. Então o líder, você vai conseguir acompanhar sem sombra de dúvida, porque você é uma mulher extremamente inteligente. E você vai, é que nem xadrez, você vai trazer o jovem como uma peça desse tabuleiro que é a vida, são as possibilidades. E algumas coisas que eu não aprendi lá atrás, eu vou me colocar à disposição, me despir de ego e de vaidade, do que eu não consigo trabalhar mais, e agora eu vou integrar com a nova geração. E fica simples. Hoje nós temos aqui uma câmera e temos o celular aqui nos captando também. E nem precisa, às vezes, de uma câmera sofisticada para você fazer um programa. Hoje o celular te dá... Está tudo muito ágil e prático. Então é adaptação. Então o líder tem que entender como encaixar a nova geração. E funciona assim. Agora você tem que usá-los como uma isca positiva, para que eles tragam novos jovens através do resultado deles. De certa forma, nós precisamos nos espelhar nos jovens. Não é nem espelhar, mas nos refletir ali, trazer esse jovem para nós, para trazer o que eles têm de bom, né? E pensar sobre formas de inserir eles na nossa vida, na nossa... Rafael, quem são seus líderes? Eu vi você falando de Jesus Cristo e tal, mas quem são seus mentores? Quem são seus líderes? Quem é que você respeita? Sim, meu maior líder hoje é Jesus. Depois que eu conheci Jesus, não tem nenhum maior que ele. Né? E quando a gente conhece e se aprofunda cada vez mais, né? A gente entende que ele é o caminho, ele é a direção, ele é a cura, ele é a temperança, o autodomínio, o não agredir o outro com palavras. Atemporal, né? Atemporal, tá aí há mais de 2.000 anos a mensagem, o maior comunicador que já existiu. Inclusive eu fui buscar a Jesus porque eu entendi que o meu Dharma é comunicação, minha principal habilidade. Né? Então não tinha outra pessoa, outro ser humano que veio em humano, né? Através de Deus para nós, que Jesus, o maior comunicador. Meus líderes hoje, mentor espiritual, pastor Sideuci Ferreira, que é lá da Igreja Metodista, manda um abraço também, pastor Sideuci, queridão. Né? Os líderes que tem Samarone Ferreira, que eu não posso esquecer, lá do Tribunal de Justiça, que quando eu tinha 22 anos, olha a integração dos jovens, quando eu tinha 22 anos, Samarone Ferreira, Péricles França e o Diogo, eles já
me viu como Rafael Goldman, menino de ouro. Eu tinha Olha 22 anos. Porque eu ficava quando eu podia ir embora, eu ficava sentado na mesa, estudando e aprendendo com ele a planilha que eu ia fazer no futuro, porque eu ainda não conseguia fazer, ele fazia. E ele perguntava, vai para onde? Ele pensando que eu já ia para casa. Ele disse, não, vim para cá para aprender com você. Então ele começou a perceber vários talentos e como eu poderia ajudar. E ele começou a fomentar isso. Eu adorava aquele programa Aprendiz, do Roberto Justo, em 2008. E ele, quando eu chegava lá na sexta-feira, o programa era na quinta, eu chegava na sexta, e aí, me conta o programa. Ali, na época eu não entendia, naquele entusiasmo empolgado falando para ele. Mas ele estava estimulando. Sim. E aí, como é que foi o programa? Pô, que legal, adorei isso aí. Então ele já me direcionava, Samaurone Ferreira. Líderes empresariais. Hoje eu já tive mentoria com o Joel, com o Flávio e o Caio. Eu vi Joel. Né? Joel, Flávio Augusto. E o Caio são hoje uns líderes na parte de negócios. Antenados, jovens, demais, né? Demais. Um exemplo do Flávio Augusto. O que é que o Flávio Augusto fez? Ele é muito assim, antenado a tudo de novo que acontece. Ele não quer perder essa essência jovem, ele ama estar com os jovens e com quem foi que ele se conectou, primeiro pelo resultado, com o Joel e com o Caio, mais jovens que ele, gerando muito resultado. Então hoje ele brinca, né? Os meninos ajudaram ele a perder peso e eles deixaram os meninos mais ricos. Sim. Nada mais foi do que uma integração do talento do Caio, do talento do Joel. Então os líderes de negócios hoje para mim, Joel, Caio e Flávio, porque eu tive lá presente, eu pude sentir a essência, eu tive com eles assim, como a gente estava batendo papo. Bacana. Porque hoje eu vou para entender e modelar. Então, resumidamente assim, minha mãe, né? Minha mãe eu não posso esquecer, Vaninha. Você fala da tua mãe. Meu amor, maravilhosa, né? Sinônimo de empreendedorismo. Fala um são pouquinho vocês, mães. de família, Rafael. Eu vejo você referenciando muito a sua mãe, né? Vamos falar disso, de família, de mãe. Você tem um olhar diferenciado, né, sobre isso. Com certeza. Vânia Elizabeth, meu amor, se eu não desse alô pra ela, que ela acompanha tudo, é a rainha do Instagram, tenho que configurar tudo pra ela assistir. Um abraço, dona Vânia. Maravilhosa. Minha mãe, nós conversávamos no bloco anterior sobre os líderes, né, as referências. Né? Então, a mim foi Jesus, tive meus mentores espirituais, tive meu mentor de empresariado, dos empresários, que é o Flávio Caio, mas a minha mãe abaixo de Jesus é ela, né? Foi ela que me deu a vida, né? E por que não também exaltar o meu pai? Eu sempre fui filho de mãe solteira, né? Só tive com meu pai uma vez, mas ele foi a semente. Sim. Então eu sou grato também à vida dele, mas a minha mãe, ela foi uma referência, e é uma referência de coragem, como você comentou muito bem, que as mães são corajosas. E para mim, Eliane, o sinônimo de mãe, de empreendedorismo, é ser mãe. Porque imagina, você gera ali 9 meses, um ambiente de incerteza, 9 meses de espera, aquela expectativa, aquele amor já sem nem você conhecer. Não tem certeza se o filho ou a filha seguirão um caminho correto ou não, porque, querendo ou não, é outro ser humano. Vocês acreditam, dão amor, tem muita coragem, perseverança, resiliência. Então imagina, quando eu analiso o meu lado homem, assim, meu lado feminino, eu que lute para ter o nível de habilidades. E Deus e Jesus é tão poderoso que criou vocês, construiu vocês, fez vocês bem mais inteligentes que a gente justamente para isso. Porque você olha uma criancinha de 2 anos, um menino e uma menina, você vai pensar que a menina tem 5 e o menino ainda está ali recém-nascido, mas já tem 2. É a natureza, né? O cérebro de vocês desenvolve mais rápido. Então eu trago muito essa reverência à minha mãe, porque sou muito grato. Nós sabemos a nossa história. Sim. Eu sei o quanto que ela se dedicou, sofreu realmente, teve angústias em trabalho, família. Nós moramos na casa de outros familiares e não é fácil. Então, minha mãe, obrigado por não ter desistido mais uma vez aqui, em vida, te honrando, que eu te amo. Tamo junto, só desfruta quem paga o preço, você. Abaixo de Jesus é a minha maior referência em liderança, em coragem, persistência, resiliência. Eu agradeço a pergunta e a oportunidade, viu, Helena? Só desfruta quem paga o preço. Já é um bordão conhecido no Acre e é do nosso amigo. A diferença, você passou por vários estados, né? Sim. Rio de Janeiro, de Natal. Qual é o diferencial do Acre? Por que o Acre? E o que temos aqui? O que nós temos aqui? Maravilha. Nós somos um Brasil de vários Brasis, né? Quando eu trago essa reflexão, que o pessoal me pergunta, por que você deixou Natal, praias paradisíacas,
entre outros adjetivos e características. Mas nem só de praia vive o homem. Para você viver um paraíso, você tem que ter grana, você tem que mudar a mentalidade. Você deve conhecer, ou já ouviu falar, Eliane, que muita gente está saindo do nosso estado. Já falo nosso porque eu sou um potiguar naturalizado acreano. Eu já me considero um acreano. Estou indo embora. Toma tacacá? Ainda não, mas tô me adaptando ao sabor forte. Não é ruim, é o sabor forte. Eu tô Mas baixaria eu amo, cuscuzinho, né, que é próximo de Natal. Já tá valendo. Já tá valendo, né? E eu falo pro pessoal, não adianta eu mudar de estado se eu não mudo mentalidade. Porque o lugar onde você mora pode até ter praia, pode ter lugares paradisíacos, mas se você não tem um paraíso dentro de si, todo lugar vai ser ruim. Exatamente. Se eu venho para o Acre com a expectativa que eu encontrar uma cidade próxima de Natal, ou do tamanho de Natal, se era uma cidade grande ou pequena, eu teria ido embora na primeira semana. Porque é diferente, é muito diferente. Aí eu estive em São Paulo, tenho clientes agora em São Paulo também, de mentoria em transição de carreira. A gente acha que aquela selva de pedra, São Paulo é uma selva de pedra. Mas se você se posiciona no contexto de São Paulo, que você é grande, que você é próspero ou próspera, você vai conseguir fazer acontecer, você vai se destacar em São Paulo. Uma cidade extremamente próspera, maravilhosa. Exato. Que também tem seus desafios. Sim. Tem moradores de rua, tem pobreza, tem favela, tem esgoto. Então, muitas vezes a gente tem que controlar a nossa expectativa. Então, o Acre, a peculiaridade do Acre é esse potencial energético em relação a oportunidades. Mas o Acre em si, ele é hospitaleiro, as pessoas são maravilhosas. E outro detalhe, vamos para a Bíblia. José foi preso, liderou na cadeia. Davi, nem o próprio irmão acreditava nele, porque ele era um pastor de ovelhas. Mas Jesus já sabia, Deus já sabia o que ele queria. Moisés, Elias, Deus nunca vai nos colocar em algo grande sem nos preparar. Sim. Então, quando eu entendo isso e eu obedeço a Deus, eu sei que é um processo. O professor, quando a gente estava na aula, eu sei que você nunca colou na prova quando você era jovem. Não mesmo, gente, eu sou Você nunca colou, você é CDE, você que dava cola. E o que é que acontecia quando a gente estava fazendo a prova? Como é que o professor ficava, ou a professora, quando a gente estava fazendo a prova? Atentos. Mas em silêncio, né? Silêncio. Ninguém falava. Então, às vezes eu faço um pedido para Deus e quando ele não fala alguma coisa para mim, ou para você que faz seus pedidos e suas orações, eu fico me questionando. E outro detalhe, você está no processo, é ali a tua prova. E outro detalhe, e tinha coleguinhas também, e eu nunca fiz, eu colei, mas nunca fiz. Trocava a prova, um do outro. E tem pessoas vivendo essa troca de prova, vendo a vida do outro até hoje. Então nenhum lugar vai ser satisfatório para essa pessoa, porque ela nem se conhece. Então como é que eu vou colocar minha expectativa numa praia, num lugar paradisíaco, que nós seres humanos, Helena, você já deve ter percebido isso com a tua experiência, nós somos seres insatisfeitos. Sim. Passa 30 dias comendo camarão, peixe, que tu já quer outro. Tapioca na beira da praia, todos os dias você vai desenvolver alguma psique de reclamação, Sim. mesmo estando naquele ambiente. Então nós somos seres assim. Então se eu não estou satisfeito dentro, dificilmente eu vou entender. Mas o Acre, o que eu mais, a questão da pergunta, o que é que o Acre tem de diferencial e potencial? Essa oportunidade, essa energia de um povo hospitaleiro. Não tem grandes indústrias aqui, mas aqui eu posso construir, como eu construo hoje. Eu recebi um convite para palestrar em Dubai, do Acre. Olha aí. Do Acre. Olha aí. Sim. Então isso é contexto. Eu não posso ficar falando que o Acre não tem oportunidade, que a cidade tem buraco, que a cidade... Não! Eu tenho que, com o meu potencial, com o que eu consigo resolver, com as minhas mãos e o que Deus me direciona, com as possibilidades que eu tenho, é transbordar para que eu desperte novos líderes. E aí a gente vai construindo. E as oportunidades vão aparecendo. Então, a diferença de cidades é que você precisa entender os contextos. Porque o Brasil, ele é um país fragmentado em estados, cidades, municípios, vilarejos. Então, imagina, eu vou sair de Natal para me comportar do mesmo jeito aqui no Acre? Não daria certo. Eu vou do Acre para São Paulo. Cultura diferente. Cultura diferente. Então eu tenho que estar ali
com uma flexibilidade e uma atenção muito maior. Existem alguns estados com mais possibilidades? Existem. Mas se Deus me revelou aqui, está me forjando para que eu já fui em São Paulo, já tive com grandes referências, bilionários, ainda não sou bilionário, mas já sentei com a turma lá em São Paulo. Olha, já é. E alguns princípios e valores e tal são universais. Exato. Né? Não muda, independente de onde você está, a geografia não muda esses princípios, esses valores, né, que são universais. Você tem um trabalho aí extenso e exposto, né, nas redes sociais, você trabalha com o público, você já tem um trabalho concreto, entregue para as pessoas. Vamos falar disso? Você tem e-book, né? Você tem as palestras. Maravilha. As mentorias Liderança e Influência, que é onde eu trago uma reflexão para que as pessoas... Todo mundo é líder. Todo colaborador ele é líder. Você não é líder só quando você atinge um cargo. Isso que eu ia te perguntar. A liderança, você aprende a liderar ou você já vem... Você aprende a liderar. Liderança, alguns têm uma característica mais ligadas à liderança, que é nato, a liderança nata, né? Uhum. Mas você desenvolve sim a liderança. Eu posso desenvolver? Pode desenvolver, com certeza. Todos nós somos líderes, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Uhum. E quando eu entendo que eu posso desenvolver, porque liderança são habilidades. E a primeira é comunicação. Eu tenho medo, morro de medo de falar em público. Meu Deus, botou uma câmera na minha frente, eu travo. Faz parte, não tem problema, mas isso está mais ligado ao teu medo de errar do que a tua própria capacidade de falar. Por exemplo, Moisés ele não queria assumir a liderança de libertar o povo do Egito para a Terra Prometida porque ele era gago. Ele era gago, ele não queria. E Deus vai que eu vou colocar o teu irmão Abraão para falar por você, porque era um excelente orador, comunicador. E onde é que eu quero chegar com isso? Se você desenvolve habilidade, você pode até não ter uma característica de liderança forte, mas com a tua energia, com a tua força, você vai encontrar alguém que vai te auxiliar nessa liderança. Então, liderança, ela pode sim ser desenvolvida, desde que a pessoa queira. Porque perfil comportamental não determina. Porque perfil comportamental muda. Rafael, onde é que você traz essa visão? No livro da Carol Dweck, Mindset. Se eu tenho um mindset fixo e um de crescimento, e eu posso desenvolver ele, então meu perfil comportamental não me determina. E quando você vai para a palavra de Deus, então cai por terra, porque é servidão, é liderança, é poder, é coragem. Então dentro das empresas eu trago na liderança e influência na mentoria essa visão, porque ser influente é diferente de ter influência. Uhum. Quando você é influente, você tem inúmeros seguidores na rede social, que as pessoas te seguem. Você é influente. Agora, quando você tem influência, que as pessoas mudam suas vidas através dos seus direcionamentos, aí você passa a ser uma referência. Aí você realmente tem influência. E isso, além, a gente linka depois a marketing e vendas. Porque se você tem uma comunicação alinhada, se você tem uma liderança que direciona e que multiplica, quando você aplicar as técnicas, seja de marketing, de vendas, ChatGPT, os agentes de IA agora, as pessoas vão ter mais facilidade, porque elas entendem e confiam no que você está mostrando para elas. Porque as ferramentas, elas vêm depois. Uhum. A principal ferramenta a ser desenvolvida são as pessoas. Expansão de mentalidade, posicionamento, identidade, entendimento de ambiente. Tudo isso a gente tem nesse trabalho que você está disponibilizando. Tudo isso eu implemento dentro das mentorias, para que as pessoas despertem primeiro o seu potencial, porque ferramenta vai mudar. Por exemplo, hoje nós temos aqui uma baita de uma câmera e temos um celular. Sim. Há 15 anos essa câmera, ela era de ultíssima geração. Ela era o desejo de todos os estúdios. Hoje não mais. Hoje ela é um complemento. Um complemento, ela faz parte da ferramenta. Da mesma forma hoje o ChatGPT, da mesma forma hoje o Instagram, o gerenciador de anúncios, tráfego pago. Então, uma série de questões. A publicidade que era construída há 15 anos, esquece, não funciona mais hoje. Outdoor, quem é que faz? A importância do outdoor hoje não é tão importante quanto o tráfego pago. Então, eu direciono com esses 4 pilares dentro das mentorias de comunicação, liderança, marketing e vendas. Porque tudo é venda, né? A única profissão do mundo é vendedor. Se o advogado não vender, ele quebra. Se o engenheiro não vender, ele quebra. Se o médico não vender, ele quebra. Eu digo que vendas é maravilhoso, que é o único
emprego ou trabalho que você não tem limite. Exato. Você pode ganhar 1.000 e pode ganhar milhões. Porque Exato. vendas, né? Exato. Quanto mais você vender, mais você ganha. Perfeito. Não existe limite. Exato. E o vender não é só colocar dinheiro no bolso. Por exemplo, esse bate-papo aqui é um bate-papo de uma extrema oportunidade. Não só para o programa, mas para mim e para as pessoas que estão assistindo, sim. que elas vão se posicionar melhor. Quando você se posiciona, por exemplo, o convite que você me fez para cá só não teve dinheiro no bolso, porque eu vim servir o teu projeto, mas é uma venda. E a venda em si não é você só colocar grana no bolso, é você servir o outro, é você ser útil. Olha aí. É você marcar essa pessoa. Então a venda não necessariamente linkada só a financeiro. A venda é linkada ao teu comportamento, a energia, a frequência que você traz para as pessoas. Isso eu gosto muito porque primeiro servir para depois fechar negócio. Quero agradecer demais, foi muito bom esse papo aqui, muito instrutivo, né, gente? Eu quero que você aproveite em casa, assista com bastante atenção, porque tem muitos insights, muitas ideias aqui muito boas. Vamos para um bate-bola rapidinho? Comunicação para você. Fundamental. É o fundamento de qualquer relação que você precisa ter com o mundo. É comunicar. A maneira, aí você vai desenvolver e entender o contexto, mas é o fundamento, comunicação. Muitos anos de estrada, um erro e um acerto. Um erro e um acerto, não ter esmagado meu ego antes. Ele já me atrapalhou muito, eu já era para estar mais longe, maior. Depois tu vai nos dizer como é que você fez isso. Sim, esmago o ego, né? E um acerto são as decisões de ter escolhido Jesus como meu guia, como meu salvador. E ele é quem me direciona e me dá o norte. Eu obedeço aquilo que ele me pede. Você comentou no início, quando eu cheguei, tá aí voando, fazendo um monte de coisa, obediência. Então é Deus, graças a Deus Todo-Poderoso e glória a Ele. Maravilhoso. Para os novos Rafaéis que estão vindo aí, para essa nova geração, o que você diz para eles? Qual é a sua mensagem? Maravilha. Quando você é jovem, os hormônios eles estão em seu ápice de energia. Então vem as ansiedades, as indecisões. Para os jovens terem cuidado nas tribos, busque desenvolver e entender um pouco sobre a sua identidade, para que você não caia numa malha fina de querer estar inserido em todas as tribos. Eu tenho que estar nos meus coleguinhas do futebol, quem bebe, quem curte. Entende isso, ouve teus pais, ouve teu pai e tua mãe, honra o pai e tua mãe, ouve mais eles e entende que ansiedade você vai ter, você não é aquilo que as pessoas falam para você, você veio para construir grandes coisas nesse mundo. E entenda que é um processo. Por exemplo, hoje eu aplico coisas, eu fiz 42 anos essa semana, eu aplico coisas que eu aprendi no Tribunal de Justiça em 2006. Eu aprendi lá. Tem coisa que vai fazer sentido que você está passando hoje que não vai funcionar daqui a 1 ano ou 2. Vai funcionar daqui a 30, 20 anos. E quando você fala de autenticidade, você fala disso no teu trabalho, né? Identidade, autenticidade, cada um é cada um, né? Você vai encontrar seu caminho, não precisa ser igual ao colega, porque você tem o seu próprio caminho. Obrigada de novo, Rafael. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. E muita luz aí para os teus mentorados e na vida. Amém. Glória a Deus. Um abraço.